Que alegria poder estar me dirigindo a você que faz parte da União Norte, faz parte deste imenso Brasil. E nós estávamos fazendo umas contas ali antes de começarmos a falar com vocês. E olha só as contas que nós fizemos. Pelo número de igrejas que nós temos conectadas conosco neste momento, se eu tivesse que fazer uma semana de oração em cada uma dessas igrejas que estão conectadas agora, nós gastaríamos 15 anos e 3 meses para alcançar todas as igrejas que conosco estão conectadas agora. E isso se fossem semanas ininterruptas, ou seja, termina num sábado, no mesmo sábado já começa na outra igreja. 15 anos e 3 meses. Muito legal poder usar a internet para a glória de Deus, sim ou não? Já pensou o tempo que você iria gastar? 15 anos, de repente você resolve em uma única semana e prega para todo mundo de uma vez só, através desta rede chamada internet. Que Deus possa nos abençoar, a nós que estamos aqui e a você que está conectado conosco aí na sua igreja, no seu pequeno grupo, através do seu celular, onde você está, enfim, que de um jeito ou de outro o Senhor nos alcance nesta noite como só Ele sabe, como só Ele pode fazer. E eu já ouvi aí que no final do culto desta noite, nós vamos ter aí uma live, onde serão sorteados aí algumas camisetas Risete. O pessoal já entrou ontem e já fez assim encomenda com força. Se você não encomendou a sua ainda, entre aí no link que está aparecendo aí na sua tela, ou que vai aparecer na sua tela, e você vai poder, através deste link, adquirir a sua camiseta oficial do Acampijá 2018, histórico, da União Norte Brasileira. Aliás, estão abertas as inscrições, o último período de inscrição, que vai se estender até o dia 28. Foi aberto hoje as inscrições, e ela se estenderá até o dia 28. Corre lá com a sua sociedade, faz a sua inscrição. O Jefferson Pilar estará presente, o Daniel Lidic, o Quarteto Arautos do Rei, a Laura Morena, a Roberta Spitaletti, o pastor Odailson Fonseca, o pastor Rafael Santos, o líder mundial dos jovens, o pastor Gary, enfim, um super time para termos o maior evento para a juventude da história da União Norte Brasileira. Quem está fazendo planos para estar lá, parabéns. Quem ainda não fez estes planos, você tem até o dia 28, ok? E por falar no Jefferson Pilar, hoje é o cantor Jefferson Pilar. Amanhã ele estará conosco mais uma vez. E eu quero só dizer uma coisa, hoje você diz, o cantor Jefferson Pilar. Daqui um tempo você vai ouvir o pastor Jefferson Pilar, amém, irmãos? Amém. Então, o varão tá indo se envolver aí, vai ser agora estudante de teologia, se Deus quiser, e daqui a pouco vai ser o pastor Jefferson Pilar, para a honra e glória de Jesus. Deus seja louvado por isso. Vamos à palavra, vamos abrir a palavra do Senhor. Estamos aí estudando a vida do Moisés. A cada reunião estamos estudando a vida do Moisés, como Deus deu um reset na vida do Moisés. E esta noite, nesta reunião, não vai ser diferente. Abra a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Vamos continuar a nossa história. Hoje a leitura a partir do verso 9. Êxodo, capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 9 até o verso 15, em nome de Jesus. Quem crê que a palavra de Deus não volta vazia e tem bênçãos para você nesta reunião, em nome do Senhor Jesus, diga amém. Amém. Então, para a pessoa que está do seu lado com convicção, diga: Deus vai abençoar você. Para a mesma pessoa, diga: então se liga na palavra. Quem está ligado aí no 220, fala amém. Amém. É isso aí, Êxodo capítulo 2, verso 9. Se você quer uma dica para achar mais rápido, é o segundo livro da Bíblia, ok? Segundo livro da Bíblia aí, versículo 9 até o versículo 15. Se você achou, dá um sinal de joia, Gente, eu falava aí sobre a bênção da internet. Olha só, ontem à noite, pela internet, eu já marquei mais pelo menos uns 4 batismos, amém? Pastor, decidi esta noite, vou ser batizada, e quando o senhor vier aqui na minha cidade, eu quero que o senhor faça o meu batismo. Agora eu tenho que passar num montão de cidade, irmão. Mas enfim, vai ser um trabalho assim prazeroso, maravilhoso. A gente já tem algumas escalas definidas para o longo do ano, e o pessoal: pastor, quando o senhor vier aqui eu quero ser batizado. Pastor, histórias lindas de gente voltando para a igreja, de gente que na reunião de ontem tomou decisão, foi à frente, e louvado seja o nome do Senhor
por aquilo que ele está falando. Muito obrigado pelo recado que você enviou, pela sua decisão expressa através lá do Instagram, o recadinho que você mandou para mim lá no Instagram, PR Dudu. Muito obrigado mesmo. E eu quero ouvir o seu testemunho. Eu quero ouvir o modo como esta mensagem está repercutindo na sua vida. Eu quero saber que decisões você tomou nessa noite, porque eu quero usar a sua história para a glória de Deus. Eu quero que a minha história seja usada para a glória de Deus. Eu quero que a sua história seja usada para a glória de Deus. Chega da nossa história ser usada para a nossa própria glória, mas usada agora para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos à leitura da palavra, Êxodo capítulo 2, verso 9 até o verso 15. A palavra do Senhor diz assim: Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E você já sabe que é a própria mãe do Moisés que está criando o próprio filho e ainda está recebendo por isso. Olha que benção. Verso 10. Sendo o menino já grande, esse já grande aí, 12 anos de idade. Ellen White diz que a mãe do Moisés, Joquebede, o criou até 12 anos de idade. Qual era a idade do Moisés quando voltou para o palácio? 12 anos. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então você percebe que Moisés, ele passa a ser chamado de Moisés a partir dos 12 anos de idade. O nome que ele tinha antes, só Jesus sabe. Ele, lá no céu você vai perguntar para ele: Moisés, isso era o quê? Isso era o coisinha. Vem cá, coisinha. Não sei o quê, não sei. Verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? E ele respondeu: quem te pôs por príncipe ou juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza descobriram. Verso 15, aí é a versão do revista atualizada. Verso 15, informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Isso aí já é outra história que a gente vai estudar em um outro momento, e por hora vamos ficar apenas com esse trecho. Segura essa mão perfumada aí do teu irmão e vamos orar juntos em nome de Jesus. E olha aí, você segurando essa mãozinha, de repente era tudo que você queria, né, irmão? Não tinha coragem nenhuma aí, né? Ai, pastor, Deus acaba de te usar, né? Vou fazer uma oração bem demorada para você se sentir mais abençoado, tá bom? Brincadeiras à parte, vamos orar em nome do Senhor. Pai querido, é bom demais estarmos reunidos na Tua presença, termos em nossas mãos a Tua palavra que nunca volta vazia. Ilumina-nos mais uma vez como só o Senhor sabe fazer, para que possamos entender a Tua boa, santa e reta vontade para a nossa vida, e que mais do que compreender, tenhamos poder do Teu Espírito, para colocarmos em prática aquilo que Tu desejas para a nossa vida. Nas Tuas mãos nos colocamos, porque temos a certeza absoluta que é o melhor lugar para se estar neste mundo. Por isso nós nos entregamos e o fazemos em nome de Jesus, e todo o Teu povo diz amém. Eu digo todo o Teu povo espalhado na face da terra. Recados aqui, pastor Eberson Licá, lá no Paraguai, ligadaço com a gente. Pessoal da Suíça, pessoal de Portugal, pessoal, nossa, quanta gente, pessoal dos Estados Unidos. Irmãos, nós estamos internacionais, amém, irmãos? O mundo ficou pequeno para a gente. Sabe o que significa? Vamos logo para o céu. O mundo está pequeno demais, então vamos logo para o céu. Muito bem. Eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado nesta hora, olhe para ela com muito carinho, mas você vai falar um negócio assim muito forte para essa pessoa. Pode escolher uma pessoa e olhar para ela nesse momento. E é para falar com força o que eu vou dizer. Vamos lá então. Fala, ei! Não, fala um ei assim, é uma interjeição, né? Ei! Deixa de ser estranho.
neste momento, todos nós vamos deixar de o quê? Vamos deixar de ser o quê? Essa é a reunião onde nós deixaremos de sermos estranhos, em nome de Jesus. Pastor, explica. Se quiser entender, presta atenção na mensagem. Vamos em frente. Você percebe que Joquebede, a mãe do Moisés, cuidou dele durante 12 anos. E se você observar a declaração de Ellen White é clara ao dizer que alguns pilares básicos foram colocados no processo educacional do Moisés. E que tipo de educação o Moisés recebeu vindo da parte de sua mãe? Ellen White cita que alguns pilares básicos a Joquebede colocou de modo enfático na educação do Moisés. Número 1, ela ensinou a Moisés acerca do temor a Deus, da necessidade que o jovem tem de ser temente a Deus. Uma mãe que ensina para o filho ser temente a Deus está dando a melhor de todos os tipos de educação que existem por aí. E em segundo lugar, um outro pilar que ela colocou, segundo Ellen White, o amor à verdade e à justiça. Há muita gente hoje que se alegra com a injustiça, há muita gente que se alegra em se dar bem às custas dos outros. A Joquebede ensinou Moisés temor a Deus, amor à verdade e à justiça, e ela ensinou também Moisés sobre a idolatria. Ela alertou o filho concernente ao processo de idolatria instalado na humanidade. E um outro alicerce que ela colocou foi ensinar o seu filho acerca da oração. Que pilares extraordinários! Moisés era um jovem que sabia orar, que tinha temor a Deus, amava a verdade e a justiça, e ele era veementemente contra a idolatria. Moisés lutava contra a idolatria, apaixonado pela verdade e pela justiça, temente a Deus, e um homem de oração. Ei, bendito é o jovem que possui estes pilares na construção do seu caráter. Se estou falando nesta noite para você que tem temor a Deus, que ama a verdade, ama a justiça, que você luta contra a idolatria e a sua vida é palco de oração, então você está no caminho certo, meu querido. Agora, se esses pilares ainda não estão fazendo parte da construção do seu caráter, por favor, em nome de Jesus, a partir de agora, comece a edificar a sua vida sobre estes pilares, usando este tipo de alicerce, usando este tipo de fundamento. Jovens tementes a Deus, que amam a verdade e a justiça, que estão lutando contra a idolatria, e jovens de oração. Se é esse o tipo de jovem que você quer ser, por favor, diga amém. Foi essa a educação que a Joquebede proporcionou para o Moisés. Bendito é o filho que tem uma mãe que se preocupa em proporcionar este tipo de formação, este tipo de educação, este tipo de alicerce. E sabe por que Joquebede ensinou Moisés acerca de oração? Porque ela era uma mãe que orava. Uma mãe de oração tem a capacidade de ensinar o seu filho a ser um filho de oração. E note, existem muitas coisas hoje em dia que não acontecem com a gente. Existe muito mal que não consegue nos alcançar por causa de uma ferramenta extraordinária chamada oração intercessora. O que é oração intercessora? É o ato de alguém que te ama clamar dia e noite a teu respeito junto a Deus. A todo instante tem alguém que ama você clamando por teu bem-estar junto ao Rei do Universo. E quer que eu te confesse uma coisa, com toda a sinceridade do meu coração? Você que está aí no mundo de pecado, você que está aí nas vias do mal, nas alamedas da perdição, andando de um lado para o outro, e até hoje nada aconteceu contigo. As pessoas são assassinadas, as pessoas são roubadas, assaltadas, violentadas, e você está nesse caminho, mas até hoje nada aconteceu contigo. Aí você se alegra, não, comigo nada acontece. Ei, deixa eu te explicar por que nada aconteceu com você até hoje. Deixa eu te explicar porque o mal não te alcançou até este presente momento. Porque lá na tua casa, tu tem uma mãe que já está com calos no joelho de tanto orar por você.
É a oração intercessora dos teus pais que move o braço de Deus para te dar esta segurança. E sabe de uma coisa? Vai chegar um momento em que você não toma uma decisão de sair do pecado, aí Deus vai remover esta segurança que você está tendo por conta dessa oração intercessora, para ver se você acorda dessa vida que você tem, para ver se você acorda dessa direção que você tomou e muda o rumo da sua vida e se converte no processo onde você se encontra de perdição. Oração intercessora move o braço de Deus, e bendito seja o nome de Deus pelas mães que oram, bendito seja o nome de Deus pelos pastores que oram pelas suas ovelhas, bendito seja o nome de Deus por intermédio desta pessoa que ora por você dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor pelo ministério da oração intercessora. Bendito é o jovem que tem uma mãe que ora por ele dia e noite. Abre o teu olho, garotão, abre o teu olho, menina. Esta oração intercessora que tem te protegido é para te dar a oportunidade de você trilhar o caminho de Deus em uma oportunidade de segurança, em uma oportunidade de paz. Aproveite, venha por amor, para que você não tenha que vir pela dor. Há um clamor interno no que diz respeito aos jovens em relação aos seus pais. E já que Joquebede executou um papel fundamental na construção do homem maravilhoso chamado Moisés, então a gente precisa analisar um clamor interno que há no coração da juventude hoje em dia. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando desse teu relacionamento com esse teu filho. Eu estou falando desse teu relacionamento com a tua filha, que precisa tomar um rumo diferente do que tem tomado agora, gente. As coisas não podem continuar como estão. Você não pode viver em pé de guerra com o teu filho. Você não pode transformar o teu pai no teu inimigo. Essas coisas precisam ser ajustadas. Essas contas precisam ser zeradas. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando do fato do teu filho estar cansado de ter o pai advogado, de ter o pai engenheiro, de ter o pai médico, o pai empresário. Ele quer ter o pai. Verdade. Porque empresário você é para todo mundo, médico você é para todo mundo, engenheiro você é para todo mundo, advogado você é para todo mundo. O teu filho não quer ser mais um cliente teu, doutor advogado. O teu filho quer que você seja dele, única e exclusivamente, pai. Será que não chegou a hora de você ser pai de verdade? Parar de brincar de ser pai, de fingir que é pai. Pastor, como é que eu trato o meu filho a fim de que eu seja um pai de verdade? É você tendo cuidado para que os ladrões de coração que existem por aí não roubem o coração dos teus filhos. E sabe como é que isso acontece? Você não dá tempo para o teu filho, você não tem tempo para a tua família, e os ladrões de coração estão às soltas na cidade. E sabe o que eles fazem? Eles se aproximam do teu ente querido, eles se aproximam do teu filho, eles se aproximam do teu cônjuge e começam a conversar, começam a gastar tempo. E sabe qual é o resultado? Eles ganham o coração que deveria ser teu. O coração do teu filho que deveria estar sendo administrado por você, influenciado por você, passa a ser administrado por aquele que colou com ele e lhe roubou o coração. Quem que está roubando o coração do teu filho? Quem que está roubando o coração do teu cônjuge? Como é que você pode ganhar este coração? Tem que gastar tempo ao lado desta pessoa. E há um clamor interno dentro de nós jovens, desejosos estamos de que os nossos pais sejam donos do nosso coração, mas eles não estão conquistando o nosso coração, estão cada vez mais distantes. O coração do Moisés foi cativado por sua mãe. Como é que se faz isso? Tem que estar junto, gente. Ninguém ganha o coração de ninguém à distância. Coração é algo que a gente ganha estando junto. Como é que você vai ser dono do coração do teu filho se você não anda com ele? Como é que você vai ser dono do coração do seu cônjuge se você cada vez mais está distante dele ou dela? Cuidado com os ladrões de coração que estão por aí. Você não se aproxima mais do teu ente querido e eles se aproximam conquistando um território que devia ser seu. E eu sei que você é um pai que tem boa intenção. Aliás, eu não duvido da boa intenção de absolutamente ninguém. Você tem boa intenção. Você matricula o teu filho num curso de inglês, informática, natação, escolinha de futebol.
coloca-o na escola adventista, você procura dar tudo do bom e do melhor. Sabe o que isso significa? Boa intenção. Você coloca até nome bíblico no teu filho. Isso é boa intenção. E por que você coloca um nome bíblico? Porque você tem o desejo que teu filho tenha um caráter semelhante a este personagem, que você usou o nome para qualificá-lo. Isso é boa intenção. Querido pai, ei, eu não duvido da sua boa intenção, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, em nome de Jesus: boas intenções não são suficientes. Boas intenções não substituem a nossa responsabilidade de passar tempo junto, passar tempo ao lado. E quer saber de uma coisa? Por que temos que estar junto dos nossos filhos? Por que temos que passar tempo ao lado dos nossos entes queridos? Número 1, para que ninguém roube o coração dele, de Deus e de nós. E número 2, porque somos nós que precisamos apresentar a repreensão necessária para que ele não se desvie do caminho. Sou eu que tenho que corrigir o meu filho. Eu não posso terceirizar isso para a escola. Eu não posso terceirizar isso para a igreja. Eu não posso terceirizar isso para a babá que eu contratei. Eu não posso terceirizar isso para a minha sogra, para a minha mãe. Eu não posso terceirizar isso para um amigo ou amiga. Eu preciso me responsabilizar. Sou eu que tenho que chamar a atenção dos meus filhos. E sabe de uma coisa? Existem muitos filhos que começam a acreditar. A gente às vezes acha que o jovem não gosta de ser repreendido por seus pais. Aliás, há muitos jovens que gostariam de ser repreendidos pelos seus pais e às vezes fazem até uma bobagem para ver se chamam a atenção, para ver se fazendo uma besteira, pelo menos o pai olha para ele e nota que ele existe, querendo apenas chamar a atenção. Se você chama a atenção do seu filho, é claro que ele vai se sentir envergonhado, é claro que ele não vai se sentir feliz, mas pelo menos ele sabe que você está preocupado com ele. Pior seria se ao fazer algo errado, você fingisse que nada estivesse acontecendo. Sabe o que isso significaria? Que o teu filho está achando que aquilo de errado que ele faz está sendo aprovado por você, porque você não se posiciona. Você acha até bonito. Estamos vivendo numa época em que os nossos filhos fazem coisas erradas e o pai começa a achar bonitinho. Ai, que coisa linda que ele fez. Você está aprovando a bobagem que o teu filho faz. Que tipo de monstrinho que você está construindo para devorar você? Que tipo de monstrinho que você está construindo para bater em você quando crescer? Lembra-te da declaração do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 12. O Senhor diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Você quer o bem do teu filho? É você que tem que repreendê-lo. Você quer o bem do teu filho? É você que tem que direcioná-lo. É você que tem que ser o primeiro a puxar a orelha. É você que tem que esquadrinhá-lo e colocá-lo na direção certa da vontade de Deus. Isso é responsabilidade nossa, dada por Deus. Se a Joquebede não ajusta a educação do Moisés, nós não teríamos o gigante chamado Moisés nas páginas da Bíblia, com a sua história estampada para a honra e glória de Deus. Não teríamos. Deus usou esta mulher para calibrar, para ajustar a caminhada deste jovem, e Deus espera usar você, pai, para calibrar e ajustar a caminhada do teu filho no caminho da direção da vontade de Deus. Não se omita. Nós teremos que apresentar diante de Deus, diante dele, a nossa responsabilidade, se estamos cumprindo exatamente isso. Aliás, quando a gente fala de educação religiosa, dos pais guiando os jovens no caminho do Senhor, a gente usa muito um texto conhecido de cós salteado. Provérbios capítulo 22, verso 6. Instrui a criança no caminho que deve, quando envelhecer, não se desviará dele. Tem alguns pais que ficam até meio deprimidos com este verso, porque ao olharem para a realidade do filho hoje, percebem que o filho não está mais no caminho do Senhor. Ô pastor, o versículo não se cumpriu na minha vida, porque eu instruí o meu filho no caminho que ele deve andar, ele envelheceu e hoje ele está distante. Onde foi que eu errei, pastor? E a gente começa a viver um momento meio depressivo, acreditando que a razão do nosso filho hoje estar distante dos caminhos de Deus, a culpa é nossa.
E quantos pais eu já encontrei desorientados aí na igreja, que estão perturbadinhos, porque com tristeza estão olhando os filhos distantes do caminho de Deus, e eles estão arrasados, frustrados, acreditando que a culpa é deles. Filho, deixa eu te dizer uma coisa, põe uma coisa na tua cabeça, ô papai, põe uma coisa na tua cabeça, ô mamãe, você vai instruir o teu filho no caminho do Senhor, você vai ensinar tudo direitinho para ele, só que ele tem um negócio chamado livre-arbítrio. Quando ele adquirir uma idade, vai fazer as próprias escolhas e vai decidir se vai seguir o caminho que você orientou ou não. Isso se chama livre-arbítrio. Se ele não escolher aquilo que você ensinou, ele está exercendo aquilo que ele tem de chamado livre-arbítrio. É a escolha que ele fez. É triste? É. De repente não representa a vontade de Deus? Talvez não. Mas ele tem o direito de fazer as escolhas dele ou dela. E você não tem que se martirizar achando que a culpa é sua. É o exercício do livre-arbítrio. E aí você fica se punindo. E aí você fica choramingando pelos cantos, achando que a responsabilidade do teu filho está distante dos caminhos do Senhor é tua. Talvez tenha sido por um erro ou por outro, mas via de regra, existe o livre-arbítrio, onde cada um faz a sua própria escolha em determinada época da vida. E agora eu quero que você raciocine comigo na seguinte direção. Judas traiu o Senhor Jesus, e eu quero te fazer uma pergunta. O Senhor Jesus errou em algum momento com Judas? Em algum momento o Senhor Jesus falhou com Judas? O educou de um modo errado, o discipulou de modo equivocado? Judas fez suas próprias escolhas, e isso não significa que Jesus errou com ele. Ei, o Adão fez uma escolha no jardim do Éden, por acaso Deus errou com ele? Óbvio que não. Ele exerceu o seu livre-arbítrio. E as pessoas fazem escolhas, e isso não significa necessariamente que você tenha errado no processo de formação ou de educação. Pare de se martirizar. E sabe qual que é a outra coisa? Às vezes, como educadores, nós erramos. Como pai, eu erro. Como mãe, de repente, você erra. E talvez venha à tona neste momento algum erro que no passado, em algum momento, nós cometemos. Somos humanos, somos falhos. Agora, sabe qual é o grande problema? Alguns pais cometem um erro no passado, e agora eles começam a acreditar que não tem mais moral para repreender o filho no presente. Quem sou eu para falar para o meu filho não se envolver com uma outra mulher se eu cometi adultério? Quem sou eu para falar para o meu filho não roubar se em algum momento eu desviei dinheiro de alguma coisa? Quem sou eu para falar para o meu filho não mentir se em algum momento eu menti? Quem sou eu para falar para o meu filho não fazer traição se eu sou indivíduo traíra pra caramba? Ei, a gente começa a acreditar que não tem mais moral para repreender alguém, porque no passado a gente cometeu algum tipo de erro. E aí você deixa o barco rolar, você não fala o que tem que falar, você não se posiciona como tem que se posicionar, porque o teu passado está te atormentando, e você acha que não tem moral mais para repreender o seu filho por causa do passado que te atormenta. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus nesse momento. Onde quer que você esteja me escutando agora, receba essa palavra da parte do Senhor. Não interessa o que você fez no passado, não interessa a bobagem que você cometeu, não interessa o pecado que você se afundou. Se você se arrependeu, o sangue de Jesus te lavou, te purificou de todo o pecado e toda a injustiça. E se você se arrependeu, Ele apanhou, Ele catou este teu pecado e lançou nas profundezas do mar. E Ele, Deus, prometeu se esquecer, não se lembrar mais deste pecado. E eu creio nisso em nome de Jesus. Agora, se Deus me lavou, se Deus me perdoou, se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, quem foi que disse que eu não tenho moral para colocar o meu filho na linha? Muito pelo contrário,
renovado pelo Senhor, eu tenho autoridade para dizer a Ele: olha, eu cometi um erro no passado, mas eu fui lavado e regenerado pelo sangue de Jesus, eu sou uma nova criatura em nome de Jesus, sofri pra caramba por causa do erro que cometi, e agora eu quero que você, meu filho, não sofra as bobagens que o seu pai no passado sofreu desnecessariamente. Por isso eu te digo, toma um caminho diferente em nome de Jesus. Deus está te dando autoridade, irmão. Apesar de no passado você ter errado, hoje Deus te enche de autoridade para você ser uma bênção nas mãos dele no processo educacional do seu filho, em nome de Jesus. Não basta ter boa intenção, tem que ter posicionamento, tem que ter firmeza, tem que ter repreensão, tem que ter correção no momento certo, porque é assim que Deus faz com a gente. A gente erra e Deus não finge que não está vendo. A gente erra e Deus não fica sem se posicionar. Ele se posiciona, Ele repreende, Ele envia o Espírito Santo. Por isso, diante do processo educacional dos nossos filhos, vamos nos posicionar em nome de Jesus. E não interessa os nossos erros no passado, Deus está nos enchendo de moral neste momento para sermos bênção nas mãos dEle, para formarmos os Moisés que transformarão este mundo para a glória de Deus. Agora tem que ter paciência. Tem que ter um investimento, porque dá trabalho esse negócio de educar filho. Dá um trabalho danado. E sabe de uma coisa? A gente tem uma tendência super errada. A gente começa a acreditar que tudo que é lento é ruim. A gente já incorporou a ideia que tudo que é difícil é ruim. Tudo que é lento, tudo que é difícil é ruim. Tudo que é entediante é ruim. Tudo que dá trabalho é ruim. Tudo que envolve risco é ruim. E a educação, às vezes é lenta, a educação é difícil, a educação às vezes é entediante, a educação dá trabalho, a educação envolve risco, a educação tem que ter um preço a se pagar para com ela em relação aos nossos filhos. Então, meu irmão, dá trabalho sim. Eu louvo o nome de Deus, aqueles pais que podem, aquela mãe que pode deixar de trabalhar fora quando o filho nasce, porque ela quer cuidar do próprio filho nos primeiros anos da formação do caráter. Bendito o nome do Senhor, aqueles que conseguem abrir mão de algum ganho financeiro para dedicar-se à obra da educação dos seus próprios filhos, vindo da sua própria mão e não deixar terceirizado nas mãos dos outros. Se você pode fazer isso, bendito seja o Senhor. Se você não pode, ora muito mais, meu irmão. Porque você precisa de um milagre nesses dias de hoje. E sabe, Ellen White tem uma frase muito forte no Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, na página 105. Ela diz assim: nada é de maior importância do que a educação das nossas crianças e jovens. Qual é a coisa mais importante do mundo hoje? Educação das crianças e dos jovens. Por que esse mundo está essa bagunça hoje? Houve um processo de falha na educação das crianças e dos jovens. Pais ausentes que não se posicionaram, estavam aí super receosos por causa dos seus próprios erros, acharam que não tinha moral para repreender o filho e começaram a criar uma situação onde a presença de Deus no processo educacional não funciona mais como prioridade, e olha a mazela que está estabelecida nesse mundo que nós temos hoje. Estamos perdendo os nossos filhos. Não temos mais influência sobre eles. Eles não nos respeitam, eles não nos consultam, eles não nos enxergam mais como referencial de verdade. A instituição paterna e materna está falida? Será que chegamos assim no fundo do poço? Eu amo algumas histórias da Bíblia, como por exemplo essa de Moisés, onde o papel da mãe no seu processo educacional fez toda a diferença na trajetória deste homem. Eu amo a história do filho do Abraão, que lá no alto do Monte Moriá, quando o pai o comunica: deita aqui, filhinho, que papai vai cortar teu pescocinho, Deus mandou matar você. E um garotão de 17 anos de idade, todo fortinho, todo malhadinho, e aí virou para o pai: como é que é, pai? Deita aqui, papai vai cortar seu pescocinho. Vai, vira para o teu filho hoje de 17 anos e fala assim: deita aqui que papai vai te matar. Vai ver se ele deita. Vai lá. Uma mulher que não lava nenhuma louça, quanto mais se submeter a uma tortura. Hein? Ele virou para o pai e ele concordou.
Por que ele concordou? Porque ele entendeu que o pai era porta-voz de Deus. Ô pai, Deus te pediu isso? Pediu, filho, deita aqui que eu preciso matar você. Se Deus te pediu isso, pai, beleza, eu vou deitar. Se ele não quisesse, com 17 anos de idade, ele não se submeteria ao que o pai velho estava lhe pedindo. O pai não tinha força para obrigá-lo. Ele deita de livre e espontânea vontade. Sabe por quê? Porque ele enxergou Deus através do seu pai. Meu desejo para você neste momento, que teu filho enxergue Deus através de você. E que ele, ao escutar a tua voz, acredite que esteja escutando a voz do próprio Deus, porque você e Deus andam muito colados, e isso facilita você como instrumento no processo de educação e formação dos teus filhos. Não perca a influência sobre teus filhos. Ei, perca a tua saúde, perca teu emprego, mas não perca a tua moral e nem a tua influência junto aos teus filhos, em nome de Jesus. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um garoto de 20 anos de idade e tenho uma menina de 15 anos de idade. Os 2 estão no internato. Um está distante estudando medicina e a outra está em São Paulo, no high school, fazendo lá o 2º grau, lá com ênfase em inglês, aquela coisa toda, quer sumir no mundo, quer ficar bem longe. Tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Eles estão agora caminhando com as próprias pernas. E sabe qual foi o meu grande temor quando o meu filho mais velho saiu de casa pela primeira vez? E eu orei com ele para que ele pudesse sair de casa no dia que eu estava o levando ao aeroporto. E eu orei, no meio da oração comecei a chorar, e ele, qual é, velho? Tá chorando por quê? Eu fiquei... E ele me abraçou, meu filho me consolando, ele maior que eu, que não é difícil, me abraçou assim, calma, velho, velho o quê, maluco, tá maluco, mano? O mano é velho, qual é, mano, o que foi, pai, tá chorando por quê? Meu raciocínio, será que eu dei para você toda a estrutura necessária para você enfrentar o mundo? Será que eu fiz o meu papel e te outorguei a estrutura necessária para você enfrentar as tentações, as provações? Será que meu filho conseguiu enxergar Deus em mim para que eu obtivesse a estrutura para estar onde está neste momento? Será que eu dei uma estrutura para o meu filho para que longe de mim ele faça culto sozinho? Ele ore a Deus todos os dias e clame por ele sem que eu esteja perto? Será que eu dei uma estrutura para o meu filho para que sozinho, aonde ele estiver, ele esteja indo à igreja nos dias de culto, em suas reuniões regulares, sem que ninguém o obrigue, sem que ninguém o acorde, o levante, vamos para a igreja, Será que sozinho ele está fazendo isso? Será que a minha filha sozinha lê a Bíblia sem que eu esteja policiando por perto? Será que eu ensinei meus filhos a andarem com as próprias pernas no caminho, na direção da vontade de Deus? Será que distante de mim eles são servos de Deus? Porque eles por perto a gente policia, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Será que o teu filho longe de você consegue ser um servo de Deus? Eu tenho alguns medos porque eu não sou de ferro. Eu tenho muito medo de perder os meus filhos. E sabe, talvez seja por isso que minhas orações são direcionadas a eles. Deus me livre de pensar em ter um filho distante de Deus. Deus me livre de pensar em ter um filho longe do caminho do Senhor. Eu não consigo enxergar isso, e pensar nisso já rasga o meu peito de cima a baixo. O meu moleque é todo independente, sempre foi, desde moleque sumia no mundo e não sente saudade do pai, da mãe. A minha filha também toda independente. Eles saem de casa, eu e a velha lá ficam e eles tá, tchau, vai, tá indo, tá. É só 6 meses, passa rápido. É que pode, cara. Eu fiz uma semana de oração. Recebi um convite muito legal, irmãos. Eu
fui fazer uma semana de oração na Suíça, lá em Genebra, olha que bacana. Mas a igreja pagou só a minha passagem. A minha mulher ficou irada, mano. Cara, que eu não vou também, eu sou essencial na semana de oração. Mó problema, mano. E o ruim de você ir em um lugar legal assim, fazer semana de oração, é que tu tira a foto, né? Aí tu manda a foto e tu liga, né? Oi, amor, e aí, como é que tá, amor? Eu fui num lugar maravilhoso, sem mim. Aí ela fica triste porque você ficou num lugar legal, cara. Mulheres, né? Aí no outro dia eu liguei e ela, e aí, amor, como é que foi o dia? Foi horrível. Pensa num dia ruim, quero voltar logo pra casa. Ela, tomara que passe logo, você volte logo. Mulheres. Mas enfim, eu estou lá fazendo a semana de oração, a igreja me recebeu muito bem, uma igreja muito carinhosa, aproximadamente 200 membros lá na Suíça, Genebra. Lugar lindo, maravilhoso, tudo magnífico. E aí, no finalzinho da semana de oração, umas senhorinhas lá gostaram muito de mim. Ô, pastor, que bênção, semana de oração. E ela já acompanhava assim a gente pela internet, já tinha um monte de DVD da gente e tal, não sei o quê. E eu ia pregar, pastor, o senhor vai contar aquela história hoje e tal. Mas a mulher já sabia minha história tudo, mano. Aí eu falei, filha, se eu engasgar, tu emenda aqui, tá? Conta aqui as histórias pra mim. Ela, pastor, hoje você vai contar aquela, né? Conta aquela, pastor. Eu falei pro pessoal que só ia contar aquela. Enfim. No final da semana de oração, elas perguntaram assim para mim, pastor, por que sua esposa não veio? Eu, irmão, não veio porque eu sou mais quebrado que arroz de terceira, né, irmão? Comprou uma passagem, quase 4 mil reais e tal, não dá, a igreja pagou só a minha, é complicado para a igreja trazer a família também. Aí, beleza. Isso foi no meio da semana, chegou no final da semana, aí se juntou 3 e vieram falar assim comigo, pastor, a gente queria dar um presente para o senhor. Eu, sério? Sério. A gente não sabe se o senhor vai gostar, né? Irmão, qual que é o presente? Não, a gente queria convidar o senhor para vir passar o Natal aqui com a gente. Mas, irmã, como é que eu vou vir passar o Natal aqui, irmã? O Natal a gente passa com a família, né? Não, pastor, mas a gente não está pensando no senhor vir sem a sua família. Nós vamos dar de presente uma passagem para o senhor, para a sua esposa e para os seus 2 filhos passarem o Natal aqui com a gente. O senhor gostaria de aceitar? Eu não sei, irmão. Provação. E por algumas cargas d'água, em uma conversa ou outra, eu tinha soltado que o sonho da minha mulher era conhecer Paris. Ela falou assim, pastor, inclusive, além do senhor vir para cá com a sua família, o senhor também vai a Paris e a gente também vai levar o senhor para conhecer Portugal. O senhor gostaria? Olha, mano, não sei. Brother, o pessoal não me deu de presente e eu fui para a Suíça, e eu fui para a França, e eu fui para Portugal, e eu passei 15 dias, e o povo me deu comida, e o povo me deu viagem, e o povo... Mano! E pensa num duro tirando onda na Europa. Eu tava fácil, pastor endinheirado, sou mesmo. Porque os crentes não gostam da tua felicidade, né? O pessoal olha assim, ei, pastor, meu dízimo, teu dízimo não pagava nem passar de ônibus, irmão. Vacilão, minha feliz da vida. Aí eu fui para a França e a gente foi dar um rolê no metrô. E o meu filho é todo independente, ele fala outro idioma com facilidade, é fluente e tal, não sei o quê. Aí eu falei, moleque, junto com a gente, vira e mexe, estava distante, moleque, junto com a gente, aí vira e mexe, moleque, junto com a gente, moleque, together. E é tão preocupado com o filho, que estava se distanciando assim, porque ele sempre se afasta assim no meio das multidões, que eu esqueci de alertar a menina. Entramos no metrô de Paris, um bloco à frente, um bloco atrás, minha filha ficou ali, eu falei, está perto da minha esposa, está tudo bem.
Eu fiquei aqui e eu virei para o meu filho, presta atenção na hora da gente descer junto, hein? Esqueci de falar com a minha filha. Ela ficou olhando o mapinha do metrô, estação parou, Paris, descemos por um vagão, a minha esposa desceu para o outro, eu não vi minha filha, mas raciocinei, está com a minha esposa. Aí quando saímos, o metrô prosseguiu, virei para minha esposa, cadê a Larissa? Ela está contigo. Comigo? Mano, perdi minha filha no metrô de Paris. Chique, né, mano? Melhor do que perder a Ananindeua. Irmãos, sumiu. Foi embora, eu vi o metrô indo embora, eu olhei assim, minha filha, mano. A minha mulher olhou para mim e falou assim, vai me matar, irmão. E assim, eu me senti o lixo do universo, porque eu perdi a minha filha. E agora, como é que fala francês? Nossos amigos que vivem lá, que estavam nos acompanhando, um abraço para o pessoal de Paris. Em outubro estaremos aí fazendo a semana de oração, se vocês quiserem ir conosco, será um prazer. Eles foram lá, acionaram a segurança da estação e tal, não sei o quê. Eu, mais do que depressa, peguei o metrô seguinte, junto com o meu amigo que mora lá, e seguimos estação após estação. Parava a estação, meu irmão, você já viu um brasileiro fazendo escândalo? Todo mundo comportadinho, todo mundo dentro do metrô lendo, e eu desesperado, a porta abria, Larissa! Larissa! E ele de um lado, Larissa! E eu, Larissa! 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 Mano, pensa no escândalo. E todo mundo olhando pra gente, achando que era terrorista. Porque virada do ano, próximo do ano novo, pessoal, medo de atentado à bomba, muita segurança e tal, não sei o que, dois loucos gritando. Falei assim, esse cara é bomba, mano. Estação após estação, gritando feito louco. Irmãos, a sensação de ter perdido a minha filha, foi sequestrada, vão roubar os órgãos internos dela, vão vender os rins e tal, não sei o que, não sei das quantas. E a gente procura a polícia e eles acionam todas as estações, a minha filha começa a conversar, graças a Deus que ela fala o maldito do inglês, e ela começou a conversar lá dentro do metrô com alguém, a senhora desceu com ela, a conduziu até a segurança da estação, apresentou ela para a polícia, e ela ficou retida na polícia, e a gente teve que ir lá buscar ela na polícia. E a polícia que queria saber quem são os pais irresponsáveis que perdem o filho dentro do metrô. Essa parte aí eu vou pular. Mas o que eu quero te dizer? Eu passei um dos piores 30 minutos da minha vida, porque eu pensei que eu tinha perdido a minha filha. Essa sensação de perder filho, de sentir que não é mais nosso, que a gente perdeu para o mundo, que a gente perdeu para as drogas, que a gente perdeu para a promiscuidade, que a gente perdeu para o inferno, que a gente perdeu para o diabo. Por 30 minutos, eu experimentei o que sente um pai que hoje não tem mais o seu filho. A Joquebede trabalhou violentamente para que esse sentimento não dominasse o coração dela. Ela nunca queria ter a sensação de que estaria perdendo o Moisés para o Egito. Sensação que alguns pais hoje estão aterrorizados com isso, porque o teu filho está no Egito. E você está desesperado, porque esse sentimento é horroroso, isso é horroroso. Mas qual era a paz que existia no coração da Joquebede? Que ela tinha treinado o Moisés direitinho para enfrentar o Egito. E mesmo ela tendo treinado tão bem o Moisés, você viu o que aconteceu? Ele matou um egípcio. Ela educou Moisés e disse, presta atenção, filho, Deus vai te usar, você vai ser o libertador do povo da terra do Egito. E ele internalizou o negócio. Não, eu vou libertar o povo. No dia que ele viu o egípcio batendo no hebreu, ele não, eu vou libertar o povo. E ele foi lá e resolveu do jeito dele. Deus queria que ele libertasse o povo, queria, mas não do jeito dele. Deus quer fazer um monte de coisa na sua vida, mas não é do seu jeito.
A gente tem a mania de querer fazer as coisas que competem a Deus. Não é com a gente, é com Deus. Você precisa deixar Deus agir. Você não tem que fazer o que é para Deus fazer. Não entendi, pastor. Você lembra que Deus virou para o Jacó e disse: você vai ser pai de muitas nações, eu vou te dar a bênção, todos te servirão. Mas não, peraí, está errado isso, porque só se serve para quem é o primogênito. Quem é o primogênito, então eu vou dar um jeito de arrumar essa primogenitura. E fez aquela bagunça com Esaú, e se aproveitou da fome do Esaú, e trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Mas também que vacilão esse Esaú, lentilha, que é lentilha, irmão? Se eu estou com fome, me troca por um pastel, um açaí, lentilha. Mas enfim, detalhes à parte, ele manipulou as coisas. Deus tinha prometido, mas ele quis fazer do jeito dele. Deus está te prometendo um monte de coisa, e o que você faz? Quer fazer do teu jeito. Deus prometeu para o próprio Abraão que ele seria pai de uma multidão, e a mulher não dava filhos. Sara, estéril. Na ocasião chamava-se Sarai. O que ele fez? Juntou-se com uma concubina para resolver a coisa do jeito dele, e nasceu Ismael. Não esperou. Deus promete as coisas, mas a gente quer fazer do nosso jeito. Para de tentar fazer o que Deus tem que fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele. Você não tem que fazer o que é de Deus. Deixa Deus agir. E sabe de uma coisa? O Moisés recebeu a revelação de que ele seria o libertador, mas ele quis fazer o processo do jeito dele. Deus não mandou ele matar o egípcio, mas ele foi lá e matou. E se você o entrevistasse: Moisés, cara, por que tu fez isso? Não, porque eu não aceito a ideia de um irmão meu estar sendo maltratado. Eu fiz justiça. Oh, que bonito. E se você o interrogasse um pouco mais, de repente ele até soltaria uma frase que a galera geral está soltando hoje: cara, mas eu fiz por amor. Se eu errei porque eu amo. E quem foi que disse que o amor valida o erro? Já viu a galerinha que está nessa vibe hoje? O cara está casado, não amo mais a minha mulher. Apaixonei por outra, eu amo outra. Aí ele se relaciona com outra, entra no contexto do adultério, e ele acha que não tem problema, porque ele ama a sua amante. E por amar, isso joga o pecado na lata do lixo. Parece que hoje em dia, o amor valida o erro. Que lindo! Que lindo. Então basta você amar. Aí você pode fazer tudo quanto é besteira na vida, porque o amor valida o erro. Valida não, brother. Porque você vai se perder com esse amor e tudo. Sabe por quê? Porque o fato de você amar o que é errado não significa que o errado passou a ser certo. Por amor ao meu povo eu matei o egípcio. Errou. Porque o nosso sentimento não valida o pecado como se ele fosse certo. O pecado sempre será pecado aos olhos de Deus. Ponha isso na sua cabeça. Ah, mas eu amo. Vai se perder. Porque o pecado não é validado pelo sentimento chamado amor. E sabe o que eu gosto nesse trecho da história do Moisés? E eu utilizo isso aqui para encerrar. É que ele fugiu, reconheceu que fez besteira, saiu voado, foi para a terra de Midian. Nossa, fiz tudo errado. Minha mãe me ensinou tanto, cara, eu fiz tudo errado. Minha mãe passou 12 anos me ensinando, eu fiz tudo errado. E Deus mandou para o deserto. Sabe por quê? Porque o Moisés precisava desaprender um monte de coisa que ele aprendeu no Egito.
Que coisas você aprendeu no Egito que neste momento você precisa desaprender? Aí Deus manda você para o deserto. Você está se perguntando por que você está nesse deserto? É porque Deus precisa fazer um trabalho especial em você, para você desaprender esse monte de bobagem que você aprendeu. Pastor, o que eu aprendi? Você começou a aprender que traição é normal. Todo mundo trai. Deus quer que você desaprenda isso. Você foi educado no Egito de modo a que vingança fizesse parte da sua vida. Você bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Deus quer que você desaprenda isso. Deus quer que você desaprenda isso. Você aprendeu, por exemplo, ser uma pessoa aproveitadora, aproveitar todos os momentos para se dar bem. Deus quer que você desaprenda isso. Você aprendeu no Egito falar palavrão. A gente abre a boca, fala um monte de palavrão. Aprendemos no Egito. Irmãos, Deus quer que a gente desaprenda a falar isso. A gente aprendeu pornografia no Egito. E quantos hoje são viciados em pornografia mesmo dentro da igreja? E quando a gente fala pornografia, parece que é um problema só dos homens. Como se os homens fossem os únicos viciados em pornografia e isso não fizesse parte do universo feminino. Mas faz. A gente aprendeu isso no Egito. Eu sei que era uma luta, porque eu não nasci na igreja. Eu nasci no mundão. E na época não era nada digital, era aquele monte de revista e tal, e a gente jogava as revistas debaixo da cama, debaixo do travesseiro, dentro da mochila para levar para a escola, e aquela maldição, ir para largar aquela praga, irmãos, que luta! É esse tipo de coisa que a gente aprende no Egito. E Deus precisa mandar a gente para o deserto, para dar uma limpada na gente, para dar uma lavada na gente, para a gente desaprender muitas coisas que aprendemos junto ao pecado no Egito. E o Moisés vai para o deserto passar 40 anos desaprendendo as besteiras que aprendeu no Egito. E ele chega a uma conclusão, porque o seu filho nasceu, ele se casou lá. E um dos filhos dele se chamou Gerson. E quando Gerson nasceu, ele fez uma declaração que eu quero usar para encerrar o culto deste momento. Ele disse assim: eu sou peregrino em terra estranha. Lembra que a gente começou o culto dizendo uma frasezinha? Você virou para a pessoa que está do seu lado e você declarou: deixa de ser estranho. O Moisés falou: eu sou peregrino numa terra estranha. Isso aqui é tudo estranho, porque é tudo diferente da vontade de Deus. Eu estou em Midian, é tudo estranho. Eu estou no Egito, é tudo estranho. E quando eu passo a me assemelhar ao Egito, quando eu passo a me assemelhar a essa terra, eu começo a ficar estranho também. E hoje eu sou um cara estranho, porque eu não estou identificado com Deus, eu estou identificado com o mundo. Eu sou esquisito. Eu estou todo alterado. Eu estou todo estranho. Eu não correspondo à vontade de Deus. Eu não estou construído segundo a vontade dele, eu sou construído segundo o Egito. Eu sou um cara estranho. Não devia, porque embora você esteja numa terra estranha, você não precisa ser estranho, porque o teu reino não é deste mundo. O teu reino é num outro lugar. E a gente está vivendo identificado com o mundo e consequentemente somos estranhos tanto quanto ele. A gente está com um filho todo estranho dentro de casa, um moleque que se tranca dentro do quarto, que fala muito pouco, um moleque viciado em internet, não tem diálogo, ele se relaciona com máquinas e não com pessoas, um apetite todo alterado, um comportamento estranho, uma saúde toda bagunçada, um sedentarismo tremendo. Antes a alegria dos moleques era ir para a rua e demoravam, ficavam tarde, até tarde, e nós implorávamos: entra para dentro de casa, menino! Hoje a alegria deles é ficar dentro de casa, ninguém quer sair para a rua, somos tudo esquisito, tudo estranho.
casal estranho, é uns casamentos esquisitos. Um marido que não espera pela mulher, uma mulher que não espera pelo marido. Casais que não se beijam. Espaços amorosos tremendos, são casados, mas não se encontram na intimidade. Casais estranhos que não sorriem um para o outro, vivem sempre de cara fechada, uma comunicação pobre, um relacionamento do tanto faz. Ele pergunta alguma coisa, ela diz tanto faz, se você quiser tá bom, e você tanto faz também. Não há uma participação na administração das finanças, não há uma decisão mútua. Casais que falam mal um do outro, ela se junta, mete o pau no marido, ele se junta com os amigos e esculacha a esposa. Que casal estranho, num mundo estranho, com gente esquisita. Filho estranho, casal estranho, religião esquisita. Religião estranha de gente que não se compromete, vem para a igreja só com fins sociais. Religião estranha de gente que vem para o culto, mas não gosta de culto. É uma tortura ficar no culto. É uma religião estranha de gente que não ora, não faz uso dessa ferramenta chamada oração, gente que não fala de Jesus. Tu é crente, tu é adventista, tu é cristão, tu está do lado de um monte de gente e você nunca abriu tua boca para falar do Deus que você crê. Que religião estranha que tu tem. Que religião esquisita que não é fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Religião esquisita que critica a própria igreja. Você critica a própria igreja que você pertence. Se você taca pedra em você mesmo, o que farão os outros que não pertencem à sua comunidade? Como se não bastasse vivermos numa terra estranha, a gente começa a ser estranho também. E sabe qual é o reflexo disso? Quando eu me torno estranho, é porque eu estou longe de Deus. Eu estou parecido com o mundo e pouco parecido com Deus. Por isso eu estou ficando esquisito. Deixa de ser estranho. Como, pastor? Corre para os braços de Jesus, porque você vai ser parecido com Ele e você não vai ser mais estranho como este mundo dominado pelo pecado. Eu estava pregando numa igreja e veio um cara me procurar no final do culto. Cara estranho. Estranho mesmo. Aí, pastor, oi, quero falar contigo. Eu falo aí. Eu já fui da igreja. É, pastor. E por que não é mais? Não. Descobri outras verdades. E um cara que não estava cheirando muito bem, todo maltrapilho. Filho de um cara rico. Rico. Mas vestido igual um mulambo, igual um mendigo. E todo dia ele passava e me olhava esquisito. Naquele dia ele resolveu conversar comigo, uma igreja gigante, uma igreja elitizada, um cara todo esquisito. Esse cara fica aqui igual mendigo. Eu perguntei, não, ele é filho de um irmão da igreja aí. Eu falei, esquisito ele, não é esquisito, pastor? E o esquisito veio conversar comigo. E eu conti a respiração, né, porque... Fala aí, irmão. Aí, pastor. Por que você saiu da igreja? Ele me contou que está numa peregrinação de aperfeiçoamento. E na peregrinação de aperfeiçoamento, ele está procurando a junção da água mineral com a água salgada. E o lugar no planeta onde esses dois elementos se juntam, abre um portal. E quando ele passa por esse portal, resultado da junção das águas, ele adentra uma outra dimensão onde vivem os anjos. O que você precisa? Só achar o portal, irmão. E como que procura esse portal? Perguntei para ele, pastor, você não pode se contaminar com as coisas do mundo. Aí ele, por isso que eu não tomo banho. Como assim? Não, porque a água, eu só tomo banho se a água for mineral, pastor.
Porque a água contaminada com cloro, eu não me contamino com ela não, porque senão eu não consigo achar o portal. Interessante isso, hein? E pastor, eu quero te falar uma coisa. Que foi? Eu também tenho poder. Tu tem poder? Que poder que eu tenho? Eu leio as mentes, e eu estou lendo agora o que o senhor está pensando. Você não está lendo o que eu estou pensando não, irmão. Duvido que você está lendo o que eu estou pensando. Estou, pastor. O que eu estou pensando? Ele falou lá para mim um negócio que não tinha nada a ver. Eu falei, eu estou pensando que você devia tomar um banho, filho. Você está mal pra caramba. E ó, muito esquisito isso daí. Você está procurando o portal? Eu tenho. Só achou o portal, pastor? Achei. Jesus, quando aqui na terra esteve, disse: eu sou a porta. Se alguém passar por mim, vai adentrar as mansões celestiais. Essa dimensão que tu procura, eu já achei a porta, irmão. E eu não preciso ser estranho. Aliás, eu tenho que deixar de ser estranho, porque eu tenho que ser semelhante a Ele. E vou te falar uma coisa: a porta está aberta para tu ainda. Ele não gostou muito do que eu falei, virou as costas e foi embora. Talvez você não goste muito do que eu falei nessa noite, vai virar as costas e vai embora. Mas é contigo. Você vai deixar de ser estranho se você quiser, se não, continua. É o teu livre-arbítrio. Mas eu te digo uma coisa: você não precisa se parecer com o Egito, você pode se parecer com a Nova Jerusalém. E a porta está aberta nesta noite para você. Talvez a tua vida esteja uma bagunça, como um quarto, você está todo bagunçado de perna para o alto, e tem que arrumar tudo, tem que deixar de ser estranho, tem que passar pela porta, tem que deixar o mestre organizar a sua vida. E este é o momento. Este é o momento para a gente parar com essa sensação horrorosa de que a gente está perdendo aquilo que mais importa na vida, que são os nossos filhos, que é a nossa família, que é a nossa salvação. Para a gente parar de ser esquisito e passar a ser semelhante a Jesus. E como, pastor? É só a gente passar pela porta. A gente pode colocar a nossa família nas mãos de Deus, a nossa vida nas mãos de Deus, entregar a nossa vida nas mãos de Deus nesse momento. E é esse o apelo que eu te faço nessa noite em nome de Jesus. Quer deixar de ser esse cara estranho? Quer deixar de ser essa menina estranha? Quer deixar Deus organizar essa sua vida que está uma bagunça? Esse é o momento, essa é a oportunidade. O Jefferson vai cantar essa música toda especial, que é a sua oportunidade de se entregar nas mãos de Deus. E se você quer que Deus ajeite toda essa bagunça que está a sua vida nesse momento, em nome de Jesus, levanta daí de onde você está agora. Ponha-se em pé na presença do Senhor, erga-se em nome de Jesus. Você que está aqui nessa comunidade também, se você quer que Deus ajeite a bagunça que está na sua vida, ponha-se em pé em nome do Senhor, erga-se em nome de Jesus. E o que você vai fazer aí no seu templo, na sua igreja, além de se colocar em pé? Quer que Deus ajeite essa bagunça? Caminhe um pouco à frente e vá até o altar do Senhor. O ancião da igreja vai te acompanhar, vai te receber, vai te abraçar. E a nossa atitude é simplesmente um clamor sincero, partindo do nosso coração para o trono de Deus, para dizer: Senhor, ajeita essa bagunça dessa minha vida estranha, porque agora eu quero ser parecido com o Senhor e não com o Egito. Levanta daí, caminhe em direção à tela. O teu ancião vai te receber, o líder da tua igreja vai te receber com um lindo abraço e contemplar a sua entrega para Jesus através dessa canção. Enquanto você escuta, levante e venha, em nome do Senhor. Muitos personagens eu criei, várias fantasias já usei,
só pra ser aceito por todos. Me perdi de ti aos poucos. Muita maquiagem já passei. E o que sou agora já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está uma bagunça. Pode entrar, me arruma. Vem agora, abro a porta. Pode entrar, pode ficar. Vem agora, abro a porta. Vem reformar, me ajeitar, tirar a poeira. E as fantasias daqui. Muita maquiagem já passei. Minha identidade já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Minha vida está nessa bagunça. Pode entrar, por favor, me arrumar. Vem agora, abro a porta. Pode entrar, pode ficar. Vem agora, abro a porta. Vem reformar, me ajeitar, tirar a poeira. Pode entrar, vem me arrumar. Vem me arrumar. Estou uma bagunça. Tirar a poeira. Tira, Senhor, a estranheza. Não quero ser estranho, quero ser filho. E as fantasias de mim.
Vamos orar em nome do Senhor. Deus querido, de repente a gente não foi educado do jeito que deveria ter sido. Fomos submetidos a uma educação ineficiente porque ela não contou com temor ao Senhor, com amor à verdade e à justiça. Não fomos educados a orar e nem fomos alertados sobre a idolatria deste mundo egípcio. Nosso alicerce foi muito frágil. E para piorar a situação, a gente aprendeu um monte de coisa que não devia. E hoje é uma luta tão grande para abandonar. A gente aprendeu a ser vingativo. A gente aprendeu a ter inveja. A gente aprendeu a trair, falar palavrão. A gente aprendeu a pornografia. A gente aprendeu a roubar. A gente aprendeu a se aproveitar das pessoas. Foi isso que a gente aprendeu na nossa formação. E por isso que hoje somos essas pessoas tão estranhas. Estranhas porque não nos parecemos contigo. Parecemos com o Egito. E tá osso desaprender. A gente já tentou. É fracasso em cima de fracasso. A gente não tem sucesso para mudar a nossa pessoa, a nossa natureza. A gente aprendeu o que é errado e estamos escravos. A gente aprendeu no Egito e vive como se fôssemos egípcios. Precisamos de libertação. A gente precisa desaprender esse negócio. E só tem um jeito. É por intermédio de Jesus Cristo. O Senhor levou Moisés para o deserto para ele desaprender um monte de bobagens que ele aprendeu no Egito. Se a gente tem que ir para o deserto para frequentar a escola da provação, para nos ver livres daquilo que não te agrada, que possamos com perseverança nos submetermos a esse processo de aprendizado, mas que no final possamos dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Seja essa a realidade desse teu filho que está em pé na tua presença, em qualquer lugar deste Brasil ou do mundo. A gente se tornou essa pessoa estranha porque não estamos parecidos com o Senhor. Nós queremos que o Senhor transforme o nosso caráter, porque se estamos parecidos com o Egito, somos estranhos, mas se estamos parecidos com o Senhor, somos a tua imagem e tua semelhança. Se precisamos passar pela porta, é isso que estamos fazendo hoje. A porta está aberta para que a bagunça da nossa vida seja ajeitada, acertada, transformada. Então a gente passa por ela, que é Jesus, e rasga o nosso coração diante da tua presença, para te receber, para te aceitar, para te confessar, para se entregar. Aceita a nossa entrega nessa noite, porque a gente não quer mais ser estranho. A gente quer ser igual ao Senhor. Filhos parecidos com o Pai. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no teu irmão e diga que você deixe de ser estranho em nome de Jesus. Amanhã, a partir das 19h30, estaremos juntos mais uma vez. Não sai daí não, fica conosco na live. Vai ter uma live com o pastor Tadeu e também o pastor Lucas. E o sorteio, além de ser uma camiseta, também você terá a alegria de ter 2 CDs do Jefferson Pilar sendo sorteado para aqueles que participarem da live. Mande sua mensagem, mande seu recado lá no nosso Instagram, @PRDudu. Tamo junto. Comenda sua camiseta Risete. Até amanhã, 19h30. Deus te abençoe e te dê uma noite de paz.